Essa parte eu já pensei, mas até hoje eu nunca parei. Glórias a Deus. É porque pensar em desistir, igual falou, né? Vem do ser humano mesmo, não tem jeito. Mas quando a gente olhamos também aquilo que Deus já fez na nossa vida e ainda tem para realizar, a gente cria um pouco mais de ânimo, mais força, mais vigor para poder prosseguir, né? Para poder completar a boa obra que Deus tem para as nossas vidas. Verdade. E o pastor Timóteo falou, né, que ele pensou em desistir, estava sofrendo ataques, entendeu? Ataques, o pessoal falando mal dele, e ele pensou em entregou a chave para o pastor. Aí o pastor falou que ele era covarde, falou: covarde eu não sou, daqui que eu vou voltar e vou continuar. Mas ele falou que já tinha pessoas falando que iria assumir o ministério no lugar dele, já espalharam: o pastor Timóteo vai sair do ministério e eu vou assumir, que nem se o ministério era dele, não, o ministério é de Deus. O pastor Paulo Roberto, que esteve aqui semana passada, falou que pensou em desistir, e o motivo do pastor Paulo Roberto foi parecido, mas um pouco diferente. Ele falou que foi a obra fluiu, pessoas chegaram, amém. Aí pessoas pegaram as ovelhas e saíram. O que acontece em várias igrejas? Sim. 2 vezes ele falou que quando a igreja encheu de novo, para a honra e glória do Senhor, é o trabalho dele. Pessoas foram lá, entraram na igreja, ficar lá e depois levaram a galera para outra igreja, levaram o pessoal. Isso falou que desanimou muito. Eu creio que desanima muito o pastor. Lógico que você não está pautado em pessoas, mas, poxa, você tem alguém do seu lado te ajudando, e do nada a pessoa sai e leva mexe com a metade dos seus membros. Você olha assim: gente, onde foi que eu errei? Mexe com a sua estrutura. Se você não tiver realmente firmado naquilo que Deus falou contigo. E interessante que esses 2 pastores passou por decepções com o ser humano, né? Você vê que a decepção, isso aí. Hoje a maioria das pessoas tem passado esse tipo de decepção, mas de mim, pessoas que perseguem, pessoas que sempre falam mal, isso me dava força para continuar. Isso não me dava ânimo para desistir, pelo contrário. Eu olhava isso e falava assim: está perseguindo, está acontecendo esse problema, então vou ter mais força para continuar, porque eu vou vencer. Então isso criou dentro do meu coração uma força, porque às vezes a gente tem que pegar o que é de ruim, colocar dentro de nós o que é de bom, guardar a palavra de Deus. Então, a minha parte, igual foi falado aqui, já pensou em desistir, mais cansaço emocional e físico, né? Agora, a questão dessa parte de perseguição, eu tive, mas eu suportei. Suportou porque bem. Eu entendi que o processo que Deus tinha na minha vida e o projeto era muito maior do que as perseguições. Verdade. E a senhora entendeu, né? Se alguém está perseguindo, porque eu estou no caminho certo. Porque Jesus falou que ia ter perseguição. Verdade. Né? Estou no caminho certo. Interessante você falando de crescimento, perseguição. A Bíblia vai dizer que, lá em Êxodo, levantou um rei no Egito que não conhecia José e a família de José. Porém, a Bíblia vai dizer que ele viu que o povo de Israel estava crescendo muito e queria colocar trabalho para sufocar o povo, para parar o crescimento do povo. E a Bíblia vai dizer que quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia. Então, a opressão, ela não te mata, ela traz crescimento. Gera força. Né? Gera força. Quanto mais oprimia, mais eles cresciam. Então, hoje a gente tem que entender quem dá o crescimento, aquilo que foi falado. É Deus. É verdade. Pastora, agora eu queria que a senhora contasse alguma experiência sua profunda com Deus. Experiências várias, né? Sim. Mas uma que te marcou muito, ou a mais recente. Uma que me marcou foi quando eu estava com 2 anos já de ministério. Eu estava num culto, e era o culto de domingo, o culto da família. E eu gosto muito de corinho pentecostal, eu gosto. E ali eu comecei a puxar uns corinhos, junto com a igreja, a gente cantando, adorando. E a graça de Deus se manifestou sobre nós. E, de repente, chegou uma mulher, que é até uma vizinha minha, com uma criança no colo. Ela está em mais ou menos... Hoje essa criança está com seus 9 anos, mas eu creio que ela estava com seus 7 anos de idade. E totalmente ela chegou gritando na igreja: me socorre, ela está morta, me socorre, com a criança no colo. E quando eu olhei a criança estava desfalecida. A criança não estava nem respirando mais, que estava branquinha. E ali no momento do corim, eu parei assim, fiquei pensando o que eu vou fazer. No mesmo momento, eu assim, gente, peguei a criança, vamos orar. Eu lembro como fosse hoje, botamos a igreja tudo para clamar. No momento do clamor, eu falei: espírito da morte, saia sobre a vida dessa criança, bate por terra.
No mesmo momento, eu vi assim que a respiração voltou. A criança abriu o olho assim, ó. Eu botei ela no chão, andando normalmente. A mãe olhou assim, nem acreditando. Então a gente vê o poder da oração, porque você pegar uma pessoa que já não está respirando, e eu falei, o que ela tem? Que depois eu perguntei, do nada perdeu o ar e ficou mole e já não respirava mais. Eu achei interessante porque ela não correu para o médico, ela correu para a igreja. Entendeu? A graça de Deus que estava dentro alcançou também. Ela conseguiu ouvir e entender que ali tinha talvez a solução para o problema dela. E através da oração conjunta, que não foi minha, mas foi de toda a igreja, Deus manifestou a glória dele na vida daquela criança. Aí quando ela andou, a menina andou, já estava respirando mal, foi assim, pode levar para o médico porque não tem nada. Aí ela foi para o médico, passou meia hora, voltou, ela me gritou, o culto já tinha terminado, ela me gritou, falou assim, pastor, o médico falou que ela não tem nada, nem entendeu nada, porque eu trouxe ela. Falei assim, glorifica a Deus, porque Deus, ele é fiel. Então, a gente vê, essa foi assim, uma experiência que me marcou muito, tem outras, mas essa me marcou, porque você vê a morte sobre a vida de uma pessoa, e através da oração a morte bater por terra, é Deus. É Deus, não tem Deus. Verdade. Não tem explicação. Entendeu? Porque é uma coisa assim que eu falo. A Bíblia diz que quando nós oramos, a gente crê, a gente recebe. Tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Verdade. E ali foi uma hora que a igreja não estava somente no movimento, porque às vezes o corinho traz um movimento. Verdade. Mas ali a igreja estava também na unção. Ligado, então né? a glória do Senhor foi manifestada sobre a vida desta criança. E eu glorifico a Deus, porque a igreja estava ligada. O povo estava no mesmo propósito. E aí, quando está no mesmo propósito, o Senhor trabalha. É aquilo também, né, pastora? Já pensou se ela não fosse direto para a igreja, fosse direto para o hospital? Talvez não daria tempo dessa mulher chegar com essa criança no hospital. Ela poderia morrer no meio do caminho. Verdade. Não conseguiria chegar lá e ter o resultado a qual dentro da igreja teve. Porque... naquele momento que ela trouxe, ele já estava praticamente morta, né? Vamos dizer assim. Mortinha. Mas só que aquele que dá a vida trouxe a vida dela novamente. Glória Por a quê? Deus. Porque era algo para ter uma experiência, não somente para você, mas também para a vida daquela mulher, para a mãe daquela criança. Para ela ver a qual Deus a qual nós servimos. Para ela também trazer a filha dela, sim, não somente no momento de aflição, de desespero, daquele momento a qual ela estava passando, mas no momento que a gente temos que buscar a Deus em todo o tempo. Verdade. Em todos os momentos, para poder desfrutar daquilo que ela desfrutou naquele momento. E esse testemunho ela conta até hoje. Você acredita? Você vê, ela ficou conta marcado. até hoje. Ficou marcado na vida dela, né? Entendeu? E aí você vê que é a mão do Senhor, né? Porque sem o Senhor a gente não faz nada. Não tinha então, como. é algo que Deus fez ali naquele momento, a igreja presenciou, entendeu? A Bíblia diz, né? Se creres, os sinais lhe acompanharão. Verdade. Isso aí. Então, ali eu vi que é um sinal da parte do Senhor. Está crendo? Vocês estão acreditando? Crê que eu posso ressuscitar? Crê que eu posso curar? Então eu vou fazer. Então eu vi a mão do Senhor naquele lugar e sobre a vida dessa criança. Amém. Que testemunho forte, É né? algo que também, hoje em dia, eu acabei falando isso ontem, que as pessoas hoje estão limitando o poder de Deus. Estão botando um limite naquilo que Deus pode fazer. Verdade. Por muitas das vezes. Deus, a palavra de Deus fala que Ele já curou o cego. Por que Ele não pode curar hoje? Já fez um paralítico andar. Por que não fazer um paralítico andar? Então, hoje nós nos limitamos àquilo que Deus tem todo o poder. Foi dado todo o poder a Ele. Então, as pessoas hoje não entendem isso. Mas só que nós servimos a Deus, nós cremos que Deus tem poder de ressuscitar, de fazer algo extraordinário. Porque Deus não muda, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eternamente. Quem mudamos somos nós. Verdade. Muitas vezes a fé enfraquece, fica um pouco abatido, mas Deus não muda, Deus está lá. Verdade. Quais são as suas referências no Evangelho? Pessoas a qual, por muitas das vezes, você vê, essa pessoa me traz uma referência como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que leva o Evangelho de uma forma correta. Você tem algo? Eu viso muito a minha parte familiar. Uhum. Porque a Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha.
E eu só vou testemunhar aquilo que eu estou convivendo, Você aquilo que está eu estou vendo. Porque eu não vou citar pessoas de fora. Porque, às vezes, a gente olha a pessoa de fora e acha, nossa, é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas eu não estou convivendo, eu só estou vendo. Verdade. Então, quando eu convivo, eu posso falar. Tem autoridade para Então, falar, né? Eu vejo hoje a minha família, a minha mãe, minha avó, né, que hoje ela está falecida, mas foi uma grande guerreira, os meus tios. Eu trago isso, porque se não fosse essa visão do meu lado, da minha casa, talvez eu não estaria hoje onde eu estou. Teve essa base, essa referência. Então, uma coisa que eu sempre falo, é melhor você conhecer do que você somente ver, somente observar. A Bíblia vai dizer que existia uma mulher lá em Sunem, né? Que ela olhou para o marido e falou, vejo que realmente esse que passa por nós Santo homem. é um santo homem de Deus. Mas para ela falar isso, ela já tinha visto o comportamento dele há muito tempo, a ponto que ela quer trazer ele para dentro da casa dela. Olha a intimidade que essa mulher quer fazer. E a confiança, A né? confiança. Então ela está dizendo assim, eu vejo que é homem de Deus e tem testemunho, está dentro da minha casa, pode trazer, porque eu sei que ali Deus vai fazer, Deus vai se movimentar e Deus é com ele. Então, ela não estava só vendo por aparência, mas ela estava vendo também ali as evidências. Então, hoje, a nossa referência, trazendo para mim, a minha referência não é de fora, mas é de dentro. Verdade. Não tem como eu falar uma referência de fora que eu não conheço, só vejo. Eu tenho que falar aquilo que eu conheço, aquilo que eu vivencio. Então, eu trago para o meu lar, para a minha casa, para a minha família. Tem grandes pregadores, tem grandes mulheres de Deus, mas a minha referência é a minha base familiar. Sua mãe, seus tios. É minha base familiar. Legal. Mas é isso aí mesmo, porque a senhora tem autoridade para falar sobre eles, né? A senhora viu a caminhada.